Olá, mundo! Voltei e hoje eu vou contar para você a história do sanatório de Waverly Hills. A história começa no ano de 1883, quando um major chamado Thomas Ray sonha em construir uma escola onde suas duas filhas pudessem estudar, já que eles moravam muito longe de qualquer uma já existente. A ideia era que a escola ficasse dentro do próprio terreno onde ele morava. Foi então que o major conheceu a professora Lizzie Lee Harris, que quis participar do projeto e até propôs um nome para ele. A professora era apaixonada por um romancista chamado Scott Waverly, por isso sugeriu que a escola se chamasse Waverly School. O Major Ray adorou a sugestão e inclusive nomeou sua propriedade como Waverly Hills. Anos depois, o Conselho de Tuberculose americano comprou todo o lugar, mas manteve seu nome original. Em 1910 foi inaugurado um sanatório em Waverly Hills. Ele tinha apenas 2 andares e leitos para 50 pessoas com tuberculose. Como você deve saber, essa era uma doença altamente contagiosa que ainda não tinha cura na época. Por isso, os tubérculos eram levados até esse sanatório, que ficava no topo de uma colina rodeado de árvores, longe de todo o resto da população. Depois de alguns anos, a tuberculose se tornou uma gravíssima epidemia, o que superlotou o hospital, que agora deveria tratar 140 pessoas. Assim, em 1926, eles inauguraram um novo hospital, com melhores médicos e enfermeiras. A nova infraestrutura tinha 5 andares e poderia cuidar de 500 pessoas. Também foi construído um abrigo para os médicos, já que a doença era muito contagiosa, também era necessário que eles fossem isolados da sociedade. Como na época ainda não existiam antibióticos que ajudassem na cura dessa doença, o tratamento era basicamente descansar, pegar ar fresco, caminhar à luz do sol e ingerir alimentos ricos em proteína. Também eram feitas algumas cirurgias nos pulmões para diminuir o inchaço, injetar ar para fechar os buracos causados pela doença, ou até mesmo para a remoção de 6 ou 7 costelas e partes do pulmão, para assim poder salvar o doente. Os pacientes também tinham tratamento psicológico e distrações como artesanato. Todas as peças que eram vendidas tinham um lucro como objetivo para combater a doença. Eles também podiam ver filmes, andar a cavalo, dentre outras atividades. Quando a tuberculose levava a pessoa ao estado terminal, eram feitas nelas experiências cruéis para tentar encontrar a cura. Porém, sem êxito algum, cerca de 63 mil pacientes morreram no sanatório. No necrotério, por estar em superlotação, os corpos eram cruelmente pendurados de cabeça para baixo, até conseguirem ser enterrados. Junto ao prédio principal também foi construído um túnel com 15 metros de comprimento. Ele saía do sanatório na colina e ia até o vale. No início, o túnel servia para providenciar vapor aos radiadores do sanatório, por isso o encanamento em seu interior. Nos dias frios, os médicos usavam o túnel como passagem até o Waverly Hills, para assim não sentirem tanto frio. Porém, com o tempo, o número de mortes dentro do hospital passou a ser, em média, 3 pacientes por hora. Então, para não assustar o restante dos doentes, a passagem passou a servir como meio para transportar em segredo os corpos dos mortos, e foi aí que o lugar passou a ser chamado de Corredor da Morte. Havia um mecanismo de ganchos que auxiliava as macas a descerem pelos carris e chegarem ao vale, onde o finado poderia ser entregue à sua família. Quando a medicina avançou seus estudos e descobriu o antibiótico, finalmente a tuberculose teve um fim. Em 1961, o sanatório foi fechado. Os poucos pacientes que ali ainda estavam foram transferidos para o hospital de Hazelwood. Em 1962, o sanatório foi reaberto, mas agora se chamando Woodhaven, que deveria tratar de idosos, mas foi fechado em 1981, após denúncias de maus tratos. Então, só em 2001 o sanatório foi vendido novamente. Hoje pertence a Charlie e Tina Martingly, que organizam visitas paranormais ao local. Muitos mistérios assombravam o local. Coisas horríveis aconteciam lá dentro. Certa noite, no quarto 502, uma enfermeira perturbada e depressiva por ver tantas mortes todos os dias, cometeu suicídio se jogando da janela. Dias depois, outra enfermeira chamada Mary, que estava grávida, também se suicidou. Diz a lenda que seu bebê era de um médico e que ele não poderia assumir a criança. Ela foi encontrada enforcada nos canos do 5º andar. Ela também fez um aborto mal sucedido e seu feto foi encontrado no poço do hospital. Alguns acreditam que o próprio médico teria forjado o suicídio de Mary, o que deixa o local ainda mais misterioso.
Também houve a história de uma criança que assombrava o sanatório. Conta a história que ele gostava muito de brincar com bolas, só que faleceu devido à doença. Ela até hoje passa seus dias brincando com bolas pelos corredores do hospital. Visitantes até hoje afirmam terem visto e tirado fotos do tal espírito. Também foram vistas pegadas molhadas vindas de lugares aonde ninguém ia, luzes em leitos que acendiam e apagavam sozinhas e vozes assustadoras. O filme O Túnel da Morte foi baseado na gravação desses terríveis áudios e filmado dentro do próprio sanatório de Waverly Hills. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história desse terrível sanatório. Confesso que eu fiquei muito curiosa em saber as coisas mais bizarras que acontecem lá dentro. Será que esse espírito realmente existe? Será que esses suicídios também foram reais? O que você acha? Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e também o que você acha sobre essas questões. Também não esqueça de dar sugestões de mistérios para gravarmos aqui no canal. E é isso. Também não esqueça de dar o seu like, porque nos ajuda muito. Até semana que vem, sexta-feira, meia-noite. E vá dormir!